Dos irmãos, irmãs e amigos em geral, que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor e professor Jefferson Silva, e que tem como título Aspectos impactantes na trajetória do apóstolo Pedro. Quais são os objetivos do presente estudo? Primeiro, conhecer alguns aspectos da história do apóstolo Pedro, que de um simples pescador tornou-se coluna na liderança da igreja. Também perceber que as experiências vividas pelo apóstolo Pedro na caminhada com Jesus foram fundamentais para a continuidade de seu ministério. E, por fim, praticar aquilo que a história da vida de Pedro nos ensina sobre fé, liderança, humanidade e serviço. O que podemos imitar de sua vida e conduta? Vamos ao texto áureo. Abro aspas. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Você encontra esta referência bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. E esta lição tem como introdução a seguinte descrição. A história de Pedro é muito parecida com a nossa. Em sua caminhada com Jesus, ele experimentou o amor, a paciência e a longanimidade do Senhor sobre sua vida. Em alguns momentos ele se sentiu invencível, mas também precisou de um abraço. Pedro teve suas inseguranças por ter deixado tudo para andar com Jesus, mas vivenciou os maiores milagres que jamais poderia imaginar. Seu caráter foi aperfeiçoado em cada passo da caminhada com Jesus. E é esse o propósito da lição de hoje. Levar-nos a aprender, a partir da trajetória de Pedro, sobre a maneira como o Senhor quer lapidar a nossa vida para que sejamos instrumentos em suas mãos. Vamos ao tópico número 1. Um pecador se arrepende. Você encontra esta expressão no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. E eu leio, abro aspas, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Fecho aspas. O primeiro passo da caminhada cristã é o arrependimento. Vale lembrar que o verdadeiro e genuíno arrependimento vai além de remorso, tristeza ou vergonha por pecados cometidos. Trata-se daquela mudança de mente e atitude através da qual o ser humano, diante da pessoa de Jesus, reconhece o seu estado de pecador, renuncia ao seu próprio ego e submete-se ao senhorio de Cristo para fazer, em tudo, a sua vontade. Essa foi a experiência do até então Simão, filho de Jonas, junto ao mar da Galileia. Jesus foi até ele
E aquele encontro foi sobrenatural e transformador. A pesca foi maravilhosa, sem dúvida. Todos ficaram perplexos diante do milagre, mas alguém percebeu que estava diante do Messias. Por isso, não hesite em lançar-se aos pés de Jesus. Certamente um genuíno arrependimento encontrou lugar em seu coração. E é possível perceber 3 atitudes que evidenciam este verdadeiro arrependimento. Tópico 1. O pecador arrependido se prostra aos pés de Jesus, reverenciando a glória de sua divindade. Item 2. O pecador arrependido se submete a Cristo, confessando-o como Senhor. Mais do que um simples pronome de tratamento, o reconhecimento da autoridade que está sobre Jesus. Item 3. O pecador arrependido se humilha diante da santidade divina, reconhecendo seu estado pecaminoso, ainda mais. O pecador arrependido se dispõe a deixar tudo para seguir a Jesus e passa a enxergar a vida a partir da perspectiva daquele que o chamou. Uma aplicação. Como foi o seu encontro com Jesus? Você tem preservado uma atitude de reverência, submissão e humildade em relação a Cristo? É possível perceber evidências de arrependimento na cristandade moderna? Vamos ao tópico 2. Um discípulo firmado na verdade. Esta referência está em João capítulo 6, versículo 68. Abro aspas. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Fecho aspas. Jesus acrescentou a Simão o nome de Pedro, Petros, no grego, ou Cefas, Kefa, no aramaico. Um e outro significam pedra ou rochedo, conforme estudo de um teólogo chamado Stern. Seria uma referência ao processo de lapidação que estava para acontecer na vida desse discípulo. Cabeça dura? Pedro não seria a pedra fundamental da igreja. Cristo é a rocha. Mas algumas de suas declarações mostram a maneira como sua fé em Cristo foi se consolidando ao longo do convívio com o Mestre. Por meio das afirmações que seguem, baseadas em declarações de Pedro, é possível perceber os resultados de um processo de crescimento e fundamentação, na verdade, que todo cristão precisa experimentar. Vejamos. 1. Todo crente precisa conhecer a Jesus como as Sagradas Escrituras o apresentam. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, quando os discípulos são inquiridos pelo próprio Jesus acerca do que teriam a dizer a seu respeito, Pedro exclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração se tornaria o fundamento da confissão de fé da igreja cristã. Jesus é o Messias, o Salvador divino, enviado à humanidade. 2. Crentes convictos estão dispostos
a perseverar na fé, mesmo diante da oposição. Logicamente, Pedro ainda confiava demais em si mesmo e seria lapidado neste sentido. No entanto, sua declaração em Mateus capítulo 26, versículo 35, foi sincera e deve servir de inspiração para a igreja cristã de nosso tempo. Abro aspas. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Fecho aspas. Pedro está demonstrando que entendeu claramente o que Jesus disse sobre a disposição de até mesmo perder a vida por sua causa. Confira lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Item 3. Crentes fundamentados na verdade não consideram outro caminho a seguir. É a declaração que todos temos em João capítulo 6, versículos 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Neste momento da caminhada, muitos discípulos desistiram. Confira lá no verso 66. Para Pedro, porém, não restava qualquer dúvida sobre a pessoa do Cristo, nem sobre a verdade de sua pregação. Seguir qualquer outro caminho não era uma possibilidade. Para quem iremos? Essa foi a pergunta de Pedro. Portanto, irmãos, também nós, como discípulos de Cristo, precisamos ser crentes firmados na verdade, que conheçam ao Mestre, suportem as privações e não se desviem do caminho. Uma aplicação. Nos últimos anos, quanto investimento, tempo e recursos você tem feito em seu crescimento espiritual? Sua fé está pronta a ser provada? Tópico 3. Um ser humano suscetível a falhas. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Abro aspas. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Embora estejamos fundamentados na fé, alicerçados em Cristo e dispostos a perseverar, jamais nos esqueçamos da fragilidade de nossa estrutura. Pedro foi alertado pelo Senhor sobre as intenções de Satanás. Confira lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Foi advertido, inclusive, sobre a fraqueza da carne e a necessidade de vigilância e oração. Mateus, capítulo 26, 41. Versículo 41, abro aspas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele ainda confiava demais em si mesmo. A luta entre o espírito, que está convicto em sua fé, e a carne, que jamais se converte, será permanente até que Jesus venha nos buscar. Pedro vivenciou essa realidade. Vejamos. Item 1.
após sua perfeita declaração de fé em Cristo, deixou-se influenciar por Satanás, criticando o sofrimento pelo qual Jesus deveria atravessar. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, abro aspas. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Item 2. Embora Jesus tenha pedido ajuda em oração, Pedro, que não orou, estava armado com uma espada para resolver a questão. Confira lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10 e 11, que, aliás, leio agora. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Ponto número 3. Mesmo tendo prometido ir com Jesus até a morte, Pedro negou-o por 3 vezes e passou a amaldiçoar os que o reconheciam como discípulo. Esta referência você encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 71. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Pedro entendeu sua fragilidade. Descobriu que não era tão corajoso como julgava ser. E chorou amargamente por suas faltas. Mais tarde, porém, nos alertariam: Sejam sóbrios e vigiem. Lição aprendida por quem foi traído pela própria presunção, quase a ponto de ser destruído pelo inimigo. Vamos permitir que o Senhor nos quebrante em nosso orgulho, para que não sejamos autoconfiantes em nossas próprias capacidades. Confessemos com humildade as nossas fraquezas diante do Senhor e vigiemos. Vamos a uma aplicação. O Senhor nos conhece em nossa estrutura. Ele sonda e conhece o nosso coração. Por que tantas vezes resistimos em confessar nossos pecados? Vamos ao item 4. Uma pessoa restaurada pela graça de Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Abro aspas. Disse-lhes então Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Haverá momentos em que o cansaço e as decepções poderão fazer
tanta pressão sobre nós que pensaremos em desistir de todo um projeto de Deus a nosso respeito. Em situações assim, não basta o conhecimento que temos, a obra que fizemos, ou mesmo os milagres que tenhamos presenciado. Pedro passou por isso. Já tinha visto o Senhor ressuscitado, mas lá estava ele, encarando o barco de pesca e pensando em retomar sua vida de pescador normal. O que Pedro precisava era ser restaurado. E Jesus preparou um encontro muito especial para isso. Dentre tantos detalhes, veja o que aconteceu do versículo 15 ao versículo 19. Pedro é chamado pelo nome e por 3 vezes tem a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. Tu sabes que te amo. 2. Por 3 vezes Jesus fez com que Pedro percebesse sua importância na vida de seus irmãos, designando-lhe o compromisso de pastoreá-los. Cuida das minhas ovelhas. 3. O Senhor revela a Pedro que o propósito de todos os acontecimentos de sua vida seria a glorificação do Pai. Versículos 18 e 19. O Senhor quer nos restaurar como discípulos e como igreja em nossa identidade, compromisso e propósito para que possamos realizar a sua vontade. Aplicação. Você percebe alguma área de sua vida que precisa de restauração? Há alguma situação que esteja impedindo o seu progresso na vida e no serviço do Senhor? Abra seu coração. Jesus irá ao seu encontro para restaurar. Tópico 5. Um instrumento para a glória de Deus. Atos capítulo 2, versículos 14a. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. O Senhor tem muito a fazer através de nós, assim como havia muito a ser feito através de Pedro e dos demais discípulos. A ordem de Jesus, no entanto, era que eles não saíssem de Jerusalém, até fossem revestidos do poder do alto na pessoa do Espírito Santo. Confira Lucas 24, 49. Abro aspas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, naquele Pentecostes, a promessa se cumpriu e o Espírito Santo foi derramado. Agora Pedro, o apóstolo, se levanta cheio do Espírito Santo para pregar com coragem e ousadia até o fim da sua vida. Prega aos judeus, mas também obedece à ordem de pregar aos gentios na casa de Cornélio, enfrentando os seus próprios preconceitos e tradições. Confira Atos capítulo 10. Em sua atuação fica evidente a proeminência de sua liderança, sendo referido pelo apóstolo Paulo como uma das colunas da igreja.
Gálatas 2:9. Abro aspas. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Em suas cartas encontramos recomendações para o crescimento na vida cristã, exortações à santidade e perseverança enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Um discípulo cheio do Espírito Santo se torna um instrumento para a glória de Deus através da proclamação do Evangelho de Cristo. Aplicação. Você está disposto a ser um instrumento para a glória de Deus? Permita ao Espírito Santo que encha a sua vida de poder. Conclusão. Vamos concluir com uma analogia que Pedro faz sobre a nossa vida em Cristo. Ele nos chama de pedras vivas e diz que estamos sendo edificados como casa espiritual para sermos sacerdócio santo ao Senhor. Esta referência se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Que preciosidade! Que sejamos lapidados em arrependimento e submissão a Cristo, estando alicerçados e cada vez mais firmados nele. Que nunca nos falte humildade para confessar os nossos pecados e assim sermos restaurados pela maravilhosa graça do Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite a exercer o nosso sacerdócio nesse mundo para a glória de Deus. Amém.